Oi, gente! Nesse vídeo de hoje, vamos apresentar para vocês uma resolução de questões sobre proposições. Vamos mostrar para vocês o que é a proposição e como interpretá-la e entender todas as simbologias que envolvem essa ideia de proposições, beleza? Então, vamos fazer alguns exemplozinhos para vocês entenderem. Vamos lá, beleza? O primeiro exemplo diz assim: seja A igual Ana fala baixo, K igual Caroline arrasa na apresentação e L igual professora Leia vai dar nota 10 para todos, formalize a seguinte sentença. Se Ana não falar baixo e Caroline arrasa na apresentação, então professora Leia vai dar nota 10 para elas. Proposições são essas frases que fazem sentido completo. Olha só, tipo a primeira proposição que está dizendo aqui, Ana fala baixo. Ana fala baixo tem um sentido completo. E logo em seguida tem aqui o respectivo símbolo de cada parte, né? De cada proposição. Beleza. Para interpretar essa sentença, é como interpretar um texto de português, em que as proposições são como frases que se unem através de conectivos lógicos que relacionam cada parte, dando valores a essa união. Olha só. Aqui na sentença encontramos o conectivo lógico E, que une essa primeira frase com essa segunda frase, estabelecendo uma ideia de conjunção, uma ideia de união, de dependência entre as duas frases. Outro conectivo que aparece também é o se então, que relaciona essa primeira linha, essa primeira oração, né, composta dessas duas proposições que estão entre o se e o então, com essa outra última proposição que está depois do então, como se fosse numa ideia, numa relação de condição. Agora, para representar, para resolver, vamos primeiramente estabelecer, vamos lembrar o símbolo de cada proposição, de cada frase, para facilitar o nosso trabalho. Olha só, se Ana não falar baixo, beleza, tem uma proposição aqui, então diz que o final da proposição é só até aqui. Ana não falar baixo remete à proposição Ana falar baixo, só que ela está acompanhada de uma negação. Então, o símbolo dessa proposição vai ser o A com o símbolo da negação. Olha só, que no caso vamos utilizar o tio. Então, vai ser o A e o símbolo da negação. Vamos utilizar o tio, mas lembrando que também poderia ser qualquer outro símbolo que tenha também a função de negar. A outra proposição é, logo depois do conectivo, olha só, Caroline arrasa na apresentação. E finaliza logo com uma vírgula aqui. Olha só. Essa proposição se remete à proposição K. Caroline arrasa na apresentação. Então, vamos só trocar o símbolo, a proposição pelo símbolo dela. K. Beleza. E a última proposição diz assim: professora Leia vai dar nota 10 para elas, que remete à proposição L. Então, vamos só trocar também. Beleza. Agora é só relacionar as proposições. Olha só. Como eu já tinha dito, a sentença começa com o se e bem no meio aparece o então, meio que dividindo toda essa sentença em duas partes, em um primeiro elemento da condição e o segundo elemento da condição. O primeiro elemento da condição é composto dessas duas proposições aqui. Então, como essas duas proposições estão trabalhando como se fosse uma só, a gente vai isolar elas entre parênteses. Porque elas estão trabalhando como se fosse uma só, estabelecendo uma relação de condição com essa última proposição. E aqui, entre elas, vamos colocar o símbolo o símbolo condicional, que parece que é uma setinha, ok? Agora, só falta colocar o símbolo do conectivo que conecta essa primeira proposição com essa segunda proposição, que é referente ao conectivo E, que é representado por esse símbolo aqui. Ou qualquer outro símbolo que também tenha a função de conjunção. Beleza, respondida a nossa questão. A nossa sentença foi transformada em simbologia. Bom, mas nem sempre o conectivo lógico ele vai estar totalmente explícito. E nesse caso vai depender muito da nossa interpretação. Como nesse exemplo, em que a sentença diz assim:
Ana desenha bem, ou se Ana não desenha bem, Caroline edita vídeos muito bons. Não tem escrito o conectivo então, mas lendo percebe-se o conectivo se. Meio que declarando que as proposições seguintes se relacionam através dessa ideia de condição. E mesmo sem o então, o uso da vírgula bem aqui nos ajuda a dizer que essa última proposição é o segundo elemento dessa condição. Olha só, lendo só essa parte tem assim: se Ana não desenha bem, vírgula, Caroline edita vídeos muito bons. Tem essa ideia de condição. Nesse caso também encontramos um outro conectivo que é o ou, que eu ainda não tinha dito, que desempenha a função de disjunção, que une essa primeira proposição com essa condição aqui, composta dessas duas últimas proposições, une essas duas partes, sem aquela ideia de dependência que a conjunção tinha. Agora, sabendo de tudo isso, para resolver a questão, vamos ler o enunciado completo, que diz assim: seja A igual Ana desenha bem e K igual Caroline edita vídeos muito bons, formalize a seguinte sentença: Ana desenha bem, ou se Ana não desenha bem, Caroline edita vídeos muito bons. Primeiramente, vamos representar cada proposição com o seu respectivo símbolo. Olha só, Ana desenha bem, ou, beleza, aqui tem o conectivo, então está declarando que aqui é o limite da primeira proposição. Ana desenha bem remete à proposição que foi estabelecida aqui no começo, que Ana desenha bem, que é o conectivo A. Então, vamos só trocar. Conectivo A. A segunda proposição diz assim: ou se Ana não desenha bem. A vírgula aqui também está limitando a segunda proposição. Ana não desenha bem também remete à proposição A. Só que aqui ela está acompanhada da negação, que é o não. Então, além do símbolo dessa proposição, que é o A, vamos colocar também o símbolo da negação, que no caso a gente vai utilizar o til, mas também lembrando que poderia utilizar qualquer outro símbolo que tenha a função de negar. E a última proposição diz assim: Caroline edita vídeos muito bons, que remete à proposição K, que foi estabelecida lá no início. Aqui. K. Prontinho. Agora, lendo a sentença, a gente percebe que o conectivo ou meio que está relacionando essa primeira proposição com toda essa condição. Essa condição aqui, depois do ou, ela está trabalhando como se fosse um só elemento, uma só condição, uma só proposição, no caso, né? Então, essas duas últimas proposições, elas vão estar isoladas entre parênteses, com o símbolo do conectivo se, então, do símbolo condicional, que aqui é uma setinha. Pronto. Agora, é só representar o conectivo ou, que está ligando essa primeira proposição com essa condição aqui, que o símbolo dele, no caso, é esse aqui. Ou também qualquer outro símbolo que tenha essa função de disjunção. Prontinho, resolvida a nossa questão. A proposição escrita completamente aqui foi representada pela sua simbologia. Bom, gente, isso é tudo. Espero que tenham entendido, que tenha ajudado e nos encontramos numa próxima, quem sabe. Bye, bye!